Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana nas minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 8 de maio de 2026, sexta-feira, quinta semana da Páscoa do Senhor Jesus. O ano litúrgico é o ano A, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Mateus. É o evangelho inicial da Nova Aliança, do Novo Testamento. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme estou simbolizando aqui, com esse lenço no pescoço. No rito, temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Eu sou animador e leitor litúrgico da Paróquia Central em Colatina. A primeira leitura neste dia é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 22 ao 31. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los a vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o 56, na Bíblia Vulgata, ou 57 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º ao 9, 10º ao 12, refrão 10º. O refrão é este: Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Repetamos: Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre o céu, vossa glória refulja na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Repetamos: Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Agora é hora do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 12 ao 17. Esse evangelho é escrito, então, pelo apóstolo caçula, São João, apóstolo de Cristo Jesus. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei
a conhecer o que o Pai me revelou, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Eu vos chamo meus amigos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida aos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, aqui no primeiro texto da leitura, os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 22 ao 31, o envio de Judas e Silas para Antioquia é sinal de estímulo à comunidade abalada por falsos testemunhos. Então, quando se tem falsidade, tem que mandar os verdadeiros, os autênticos. Né? Então, isso é muito importante esclarecer. Na comunidade de Cristo, não existe hierarquia. Todos são chamados de amigos, conforme o Evangelho, porque têm a mesma função e exigências. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, nós temos uma explicação sobre João, capítulo 15, versículos do 12 ao 17. Diz o seguinte: mestres e pregadores costumam repetir alguma frase ou princípio que consideram importante para os seus ouvintes. Do mesmo modo, Jesus martela uma expressão que é a essência da vida cristã: amem-se uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Além da exigência de amar, Jesus mostra qual é o grau desse amor, como eu amei a vocês. Os cristãos têm o privilégio da amizade de Jesus. Não importa que a função ou o ministério exercem na igreja. Não importa que função ou ministério exercem na igreja. Isso não é importante. Jesus os escolhe e os faz seus amigos e lhes comunica tudo que ouviu do Pai. De que modo podemos corresponder a esse precioso dom da amizade de Jesus? É fazendo-nos amigos também, né? Fazendo o que Jesus ordena, isto é, amar como ele amou. A certeza do amor de Jesus por nós desperta-nos a confiança nele. Então, sabemos que nossos pedidos serão atendidos. Bem, agora vamos aos santos do dia, porque os santos procuraram amar como Jesus amou, né? Por isso são santos. Por isso a igreja os canonizou. São Vítor é santo do dia 8 de maio. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, um padre da Congregação do Santíssimo Redentor, Vítor era africano. Foi batizado ainda criança e, quando ficou adulto, ingressou no exército do imperador Maximiano. O destacamento de Vítor se estabeleceu em Milão, na Itália. Entretanto, o imperador
exigia que todos os soldados, antes de irem para a batalha, oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos do império. Os que se recusavam eram condenados à morte. Vítor se recusou, mantendo e reafirmando a sua fé cristã católica. Ele foi então levado ao tribunal e interrogado. Confessou a fé em Cristo, apesar de manter fidelidade militar ao imperador. Mesmo assim, foi encarcerado, permanecendo por 6 dias sem comida ou água. Essa cadeia onde ficou, ao lado da porta romana, até hoje é testemunha conhecida como cárcere de São Vítor. Findo esse prazo, Vítor, arrastado pelas ruas da cidade, foi humilhado. Foi severamente flagelado, açoitado, mas manteve-se firme em Cristo Jesus. Levado de volta ao cárcere, teve feridas cobertas por chumbo derretido. Mas o soldado africano saiu ileso do pavoroso castigo. Rapidamente, Vítor se recuperou e, na primeira oportunidade, fugiu da cadeia. Acabou descoberto, foi levado a uma floresta próxima e decapitado, ou seja, teve a cabeça cortada. Era dia 8 de maio de 303, no início da evangelização, os primeiros séculos. No lugar de sua sepultura foi erguida uma igreja. Aliás, há em Milão várias outras igrejas e monumentos erguidos em sua homenagem. Vítor é um dos santos mais amados e venerados pelos habitantes de Milão, na Itália. É invocado como padroeiro dos prisioneiros e exilados. São Vítor, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 8 de maio é Santo Arsênio. Então, mais um santo para nós venerarmos aqui. Nós não adoramos os santos, nós veneramos. É um amor muito grande, mas não é adoração. Para que vocês entendam, vocês que não são católicos. Santo Arsênio, santo do dia 8 de maio, foi um diácono romano e anacoreta no Egito. Era uma espécie de monge. De acordo com o site do Vaticano, na época do imperador Teodósio, entre os séculos IV e V, a Igreja de Roma contava entre seus diáconos com Arsênio. Em um determinado momento da sua vida, retirou-se para o monte Set, no Egito, onde se tornou anacoreta, ou seja, um eremita que se dedica à contemplação e à ascese, à oração mais elevada, né? Santo do dia 8 de maio é São Bento II, Papa. Com o pontificado de Bento II, que gozava de estima de Constantino IV, imperador do Oriente, se interrompeu o uso da eleição de um Papa, que devia ser ratificada por Constantinopla. Desde então, era suficiente a aprovação do governador bizantino em Ravenna. Bento II faleceu no ano 685. São Bonifácio IV é santo do dia 8 de maio. Foi um papa. Foi um monge beneditino também, proveniente de Marci. Olha, o Papa Bonifácio IV subiu ao trono pontifício no ano 608. Após um período vacante de 9 meses. Ele é conhecido por ter consagrado o Panteão de Roma, antigo templo pagão, que recebera o nome do imperador Foca, a Nossa Senhora e a todos os santos em 1º de novembro. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, devemos receber de Deus. Deus pode até nos dar um não. É difícil para o fiel suplicar e receber um não.
Mas eu já recebi muitos nãos. E a igreja aconselha a acatar qualquer resposta de Deus. Se eu não tivesse recebido os nãos lá atrás, recebi muitos nãos de Deus nas minhas súplicas. Se eu não tivesse recebido muitos nãos, talvez não estivesse mais aqui. Já tivesse morrido. Muitas vezes nós pensamos que é uma coisa boa para nós, determinado fato que poderia acontecer, mas isso não é bom. Aí Deus nos dá um não. O pai na terra, a mãe na terra também dão um não. O patrão na terra dá um não para o empregado muitas vezes, nem sempre é um sim. Imagine de Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele, que morreu na cruz por nós e ressuscitou, virá na sua glória. Teremos os corpos semelhantes ao dele ressuscitado, quando ele andou sobre águas, desapareceu em átomos de segundos da frente dos discípulos de Maús, atravessou paredes sem derrubá-las, subiu aos céus, quer dizer, elevou-se no ar. Teremos um corpo assim. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando teremos nossa vida definitiva, nossa vida por todos os séculos dos séculos. Algo inexprimível, indizível, inefável. É inexpressável na nossa língua simples que temos no mundo. Algo grandioso, wonderful, para termos essa vida com um corpo semelhante ao de Jesus. Devemos acreditar nele como Deus, como de fato ele é no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho, Jesus Cristo, Redentor, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nosso santificador, nosso discernidor. Devemos nos arrepender dos nossos pecados para não morrer em pecado grave, o que nos afasta da vida eterna. E devemos ser batizados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919.